Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos através do uso da tecnologia, né? Fazendo então esta live com relação a essa programação da Casa do Caminho, que nas terças-feiras nós temos a nossa palestra, mas que em função da pandemia estamos fazendo essa transmissão ao vivo pela internet, né? Então, vamos iniciar este momento com a nossa prece usual, né? Fechemos os nossos olhos, vamos nos concentrar em Deus e em Jesus, os nossos amigos maiores, mentores da Casa do Caminho, que sempre conosco estão e unidos neste mesmo ideal para que possamos desenvolver o nosso espírito, buscar compreensão, entendimento, estudo, para que estejamos então nos preparando adequadamente nesta reencarnação, contando com a nossa evolução moral, a nossa evolução relacional e principalmente a nossa evolução espiritual. Muito obrigada e que assim seja. Bom, hoje à noite nós vamos falar e refletir sobre o magnetismo e a fé. Magnetismo é um título, né? Um tema que nós não estamos muito habituados a conversar sobre ele, requer muito estudo, né? Mas ele é um tema extremamente importante para que a gente possa ampliar a nossa construção da fé, do que é a fé e de como nós vamos construir a fé e as proporções que esta fé delimita, né? Quer dizer, não delimita, porque ela é para o universo, né? Por conta do ciclone, talvez um mês atrás, ou 3 semanas, eu não tenho precisamente esse dado, eu recebi uma mensagem de uma amiga muito especial e ela queria saber como estava a Concórdia e como estavam os amigos que aqui ficaram quando eles mudaram de cidade. E ela escreveu uma frase na mensagem que me concluiu, que me calou fundo, né? Ela escreveu que a seguinte frase: que Deus abençoe com perseverança e fé todos os atingidos. Uma frase extremamente realista, uma frase de extremo apoio também, e eu fiquei pensando nesta fé, né, que justamente nas horas em que a gente passa por dificuldades, ou por doenças, ou por algum conflito na família, ou mesmo diante das mudanças abruptas da natureza, as intempéries que às vezes acabam trazendo muitos prejuízos materiais, muitos prejuízos físicos e até mortes prematuras, muitas vezes. Fiquei pensando neste conteúdo de fé, né? Que necessidade nós temos de ter a nossa fé constituída, construída a cada dia diante da evolução que nós vamos gradativamente experienciando, né? Outra pergunta que veio para mim: como a fé habita em nós? Como a fé habita em mim, né? A fé que eu tenho hoje é a fé que eu sempre tive ou é a fé que vai sendo gradativamente incorporada pelos entendimentos que a religião espírita nos traz, como outras religiões cristãs também trazem?
mas como é que esta fé vai se incorporando ao meu ser, né? Como é que nós experimentamos essa fé? No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, eu vou ler rapidamente esta parábola, esta passagem, onde Mateus escreve contando o que aconteceu naquele momento. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O nosso Mestre Jesus, ele nos traz outra lição, que nós precisamos acreditar no nosso objetivo, que nós precisamos acreditar na nossa potencialidade, inclusive de ajudarmos as outras pessoas, de ajudarmos a nós mesmos, né? E então, Jesus, o que Jesus quis dizer com montanhas? Né? As montanhas não são as montanhas físicas, são as montanhas, são todas aquelas dificuldades, as mágoas, os pensamentos negativos, as dissidências, os pensamentos involuídos que nós temos dentro de nós. Isso que Jesus quis chamar de montanhas, né? Não são as montanhas físicas. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar o mal do menino assediado, né? Jesus ensinou e demonstrou que através da plena consciência do poder da fé foi possível salvar este menino de um processo obsessivo. Neste mesmo capítulo, no Evangelho, no item número 5, nos diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente como prodígios, mas que não passam de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Então, o que é o magnetismo? No livro O Consolador, na questão 26 da página 34,
está escrito que o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre dois mundos, são sempre elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma experiência de vida superior. Se o magnetismo ele é uma energia que ele pertence a todos os seres vivos de todo o planeta, essa energia ela é, digamos assim, transportada pelo fluido cósmico universal, pelo ar que nós respiramos, né? E por esta transmissão, o nosso pensamento muitas vezes chega a muito longe, quilômetros e milhares de quilômetros de distância, né? Chega até outras dimensões, como os amigos, os queridos que já estão desencarnados, né? É a força do nosso pensamento, é essa ação magnética que ela se desprende de uma pessoa e vai para outra. Ou de um ser encarnado para um desencarnado, ou de um ser desencarnado para um encarnado, né? Porque nós também recebemos mensagens, nós recebemos pensamentos intuitivos, sensações, né? Então, para a gente entender um pouquinho, e eu faço o convite a todos, a mim mesma também, de nós nos aprofundarmos nesse assunto. O magnetismo ele foi descoberto pelo Dr. Mesmer. Em 1775 ele formulou essa teoria de que todo animal, de que todo ser vivo ele teria esse magnetismo, ele estaria composto deste magnetismo. Dando só uma olhadinha nas obras póstumas de Allan Kardec, que é um livro da codificação kardeciana, mas foi escrito depois que ele desencarnou. Allan Kardec esteve em contato com o magnetizador Sr. Fortier, conversando com ele sobre o magnetismo e principalmente as mesas girantes, que foi o fenômeno, entre aspas, que mais chamou a atenção de Allan Kardec, para ele, a partir daí, estudar o magnetismo e, posteriormente, o espiritismo. E o que ele falou já sobre o fluido magnético? É uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer com que eles se movam. Olha a grandiosidade do magnetismo, né? E o fluido magnético, também conhecido por fluido vital, fluido nervoso e fluido elétrico animalizado, é uma forma de energia hermética que permite a certos indivíduos chamados de magnetizadores magnetizar. Então, o magnetizador é aquela pessoa que já tem um indivíduo que já tem uma consciência deste poder de magnetização e que quando o magnetizador vai dar o passe, vai fornecer esse fluido para outras pessoas, ele doa deste seu magnetismo para outras pessoas. E tem passistas que não têm ainda o magnetismo tão, digamos assim, constituído, e então ele recebe da espiritualidade
esse magnetismo e ele repassa para aquelas pessoas que estão ali para receber o passe, né? Então, entendendo que o magnetismo é energia e que essa energia ela inclusive ela cura, né? Vamos pensar naquilo que André Luiz falou para Chico Xavier sobre o poder da água, né? O poder da água e o magnetismo do banho. Quando nós estamos tomando banho, que a gente passe a visualizar a água que cai em profusão como fluidos espirituais em cima do nosso corpo físico, né? Junto está o nosso espírito, o perispírito, então é o nosso ser integral que está ali. O impulso desta energia, ele destampa em nosso íntimo a lembrança da fé, da esperança, da solidariedade e do contentamento e do trabalho, né? Por quê? Porque na hora que nós estamos tomando banho, e se nós tivermos essa consciência, nós pedirmos, né, com fé, com devoção, esta possibilidade de que as nossas impurezas, não só as materiais, mas principalmente as espirituais, que sejam retiradas de nós, para que nós, fazendo essa limpeza, nós tenhamos a possibilidade de lembrar que no dia seguinte é um outro dia de experiência, um dia onde nós vamos experienciar ou podemos experienciar novas relações, né? Novos pensamentos, novas ideias, novas evoluções baseado na ação da prece, baseado no ideal de você ter um dia mais feliz, um dia mais produtivo, um dia mais edificante. E o que o magnetismo e o espiritismo eles têm em comum? São ciências que estão caminhando de mãos dadas. O magnetismo na ótica espírita pode ser entendido de 3 formas: como sinônimo do fluido vital, como um conjunto de técnicas curativas, ou como uma ciência que estuda os diversos fenômenos envolvidos na prática magnética, desde a influência que a energia humana exerce sobre as pessoas, até o sonambulismo, né? A dupla vista, o êxtase, a catalepsia, a letargia e a telepatia, né? Então, são ciências, o espiritismo e o magnetismo, que andam de mãos dadas, porque quando a gente chama algum fenômeno, é porque esse fenômeno, a princípio, ele não tem explicação, né? Mas se constata, mais uma vez, no tripé da doutrina espírita, que é religião, ciência e filosofia, que a nossa fé, ela é raciocinada, né? Ela é pautada naquilo que a ciência explica. Tanto a ciência que explica o espiritismo, como a ciência que explica o magnetismo. O magnetismo é a maior expressão da fé colocada em ação. Nas 5 obras da codificação kardeciana, existem mais de 360 referências sobre o magnetismo, além das revistas espíritas que elas começaram a ser editadas antes da codificação kardeciana. Nós encontramos até hoje referências sobre o magnetismo em várias psicografias, né? Joana de Ângeles, por exemplo, ela fala que a nossa comunicação, ela não é só essa comunicação visual que nós temos quando falamos com uma pessoa, com um grupo de pessoas, né? Nós comunicamos além do que as nossas palavras estão
ressoando. Nós comunicamos pela nossa energia, pela energia que a gente emana, né? E que a gente recebe, né? O que aumenta muito mais a nossa responsabilidade, porque quando nós sabemos disso, nós precisamos cuidar e nos responsabilizar que tipo de energia nós estamos emitindo, que tipo de pensamento nós estamos emitindo, né? Então, para que a gente possa colocar um pouco em situações do dia a dia, vamos agora conversar sobre como é que é este poder da fé. Como é que ele existe, como é que ele se desenvolve, como é que ele perpassa na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, para melhorar o ser espiritual do homem, o valor da fé, ele vem pelo esforço que nós buscamos para desenvolvê-la. É uma reflexão de cada um, no sentido de reconhecimento de si mesmo e de como a pessoa, como eu, como você, sentimos a fé em cada um de nós. Não sei se é para vocês, mas calou tão fundo quando a minha amiga falou, desejou que as pessoas tivessem perseverança e fé por conta desta intempérie grande que o nosso estado ficou assolado, mas é uma pergunta muito importante. Como é que eu reconheço a fé em mim? O que eu tenho feito nas minhas vivências para compreender a fé que existe em mim? A fé se desenvolve pelo trabalho incessantemente no bem. A fé é irmã da caridade. Então, se eu estou fazendo caridade, eu estou construindo a minha fé. Já se eu não estou fazendo caridade, nem material e nem moral, que é mais importante, ou tão importante quanto, eu não estou exercitando a minha fé, eu não estou me colocando no lugar do outro, eu não estou construindo e exercitando a empatia, né? Para nós construirmos a fé, nós precisamos de esforço e dedicação. Vamos lembrar um pouquinho o que Joana de Ângeles nos falou no livro O Homem Integral. Né? O homem integral, ele é um homem constituído de vários seres. O ser psicológico, o ser relacional, o ser profissional, o ser espiritual e o ser físico. Como nós estamos cuidando de cada um desses 5 seres? Será que nós estamos alimentando adequadamente o nosso ser espiritual? Né? Se a fé é um produto das nossas ações, no sentido de caridade, como é que esta caridade está sendo praticada para comigo mesma? Eu sou uma pessoa que consola a mim mesma? Ou sou uma pessoa muito firme, muito rígida? Né? São questionamentos muito importantes para que a gente possa avaliar como é que está o nosso ser espiritual e quais são os alimentos que eu dou para cada ser. Né? Muitas vezes, quando profissionalmente eu destino 10, 12 horas do meu dia para o trabalho, e os outros seres, como é que eu alimento? Né? O trabalho é importante? Sim. Dignifica o homem? Sim. É necessário? Sim. Mas muito antes nós pensarmos no equilíbrio entre todos esses seres. A fé verdadeira, ela jamais poderá ser confundida com presunção. A presunção é uma expressão do egocentrismo. A fé precisa ser compreendida através da caridade, através da energia
positiva da energia de amor que eu tenho para com a outra pessoa ou para comigo mesma, né? A presunção é menos fé do que orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos próprios malogros que lhe são infligidos, né? Quando Jesus fala das montanhas, né, que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, se nós tivermos fé, nós podemos dizer: dali você vai para o outro lado, você pode se transformar, você pode sair de um local e ir para o outro. É lógico que ele fala do sentido figurado da montanha, que são as nossas não virtudes, são as nossas inferioridades, são as nossas mazelas, são as nossas mágoas, que muitas vezes elas estão totalmente associadas umas às outras como correntes pesadas que nos impedem de irmos adiante. O discípulo sincero, ele reconhece humildade. O discípulo sincero reconhece humilde que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Então, nós não podemos achar que nós temos uma fé enorme e justamente no momento de provação, de dificuldade, a gente não conta com este grande apoio. E que este grande apoio, ele nos deixa conectados com a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, um santo de devoção, Jesus, o nosso mestre muito amado, e tantos espíritos maiores que trabalham aqui pelo nosso bem, pelo nosso aprimoramento espiritual. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é uma tarefa que compete a cada um de nós. Eu posso incentivar o outro, dizendo: olha, pense na fé que você tem, pense no aprendizado de cada dia, pense em tudo aquilo que você já construiu de bom. Não fique aderido àquilo que não é bom, né? Aquilo que não é bom, a gente precisa saber para a gente poder trabalhar o que em poder transformar aquilo numa virtude. Mas nós precisamos ter a noção de que a fé, ela é uma tarefa que compete a cada um de nós. Porque o processo de aquisição de fé é trabalho cotidiano e persistente, né? Eu lembro e eu não canso de dizer o exemplo de Santo Agostinho, na última reencarnação aqui no nosso planeta. Ele, pelo menos que se tem notícias, ele tinha por hábito, em todo o final do dia, fazer uma reflexão de como tinha sido o dia. Então, ele colocava na balança o que tinha sido bom, o que não tinha sido bom, com a proposta individual de, no dia seguinte, fazer melhor, né? Fazer melhor, isto é, se relacionar melhor com o outro, construir em si as suas fortalezas, né? E assim, gradativamente, através da reflexão, a gente tem condições de poder olhar para nós com consciência e integridade moral, no sentido de dizer: olha, isso que eu fiz não foi legal, amanhã eu vou fazer diferente, né? E para isso nós temos essas mensagens maravilhosas de Jesus, que são atualíssimas e serão para sempre, para todo sempre, no sentido de nós termos um caminho seguro a seguir. A consciência cristalina, mistério da fé viva, dessa forma apresentaremos a Deus a retidão e a pureza dos pensamentos. Estamos falando aqui de ética, de integridade moral,
de evolução gradativa. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. É a fé raciocinada, que propicia a base e o fundamento. É o tripé da doutrina espírita: religião, ciência e filosofia. A fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé não precisa ser grandiosa, mas ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser sentida. É a mesma coisa quando nós fazemos uma oração, com a simplicidade das palavras, mas que os nossos sentimentos estejam emitindo muita luz, muita harmonia, muito magnetismo. Vamos treinando. Um dia chegaremos lá. O Criador nos dá tudo, mas ele prescinde do esforço da criatura. Então, nós não podemos deixar de fazer os nossos movimentos, de estarmos sempre cuidando da nossa evolução, cuidando dos nossos pensamentos. Porque a fé estacionária, ela não é produtiva. Ela vai evoluindo conforme a evolução e aquela intensidade que eu dedico, o alimento espiritual para a minha alma. E o apóstolo Tiago nos elucida: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostre-me tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que bonito, né? Muito edificante, muito elucidativo isso que Tiago nos diz do que Jesus deixou desse grande legado, né? Que nós temos a fé e ele tem as obras. Então, mostre-me a tua fé sem tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, nós revelamos a nossa fé por meio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Que caminho lindo que nós temos a seguir. Que a fé e o magnetismo sejam pensamentos que nós vamos gradativamente construindo, que nós vamos buscando elucidações através das obras básicas e de tantas obras lindas que nós temos advindas da psicografia. E fica um grande recado, né? Para que as famílias pensem neste grande legado que as famílias podem acrescentar às crianças. Ensinar às crianças um instrumento de fé para encaminhá-las para um olhar espiritual no mundo material. Então, agradeço muito pela atenção de vocês. Eu espero, com muito carinho, ter podido contribuir com alguma curiosidade, ou principalmente que os nossos amigos e todos nós possamos nos voltar muito para esse estudo da fé e pensar na evolução que nós temos aqui para cumprir nessa reencarnação. Então, vamos de novo fechar os nossos olhos, vamos agradecer a união que estamos sentindo com os espíritos amigos, com todos os amigos da Casa do Caminho, que nos traz com muita saudade o desejo do retorno à casa, mas vamos pensar que por ora isto não será possível. Vamos trazer
a casa do caminho para dentro da nossa casa e fazer da nossa casa uma casa de bênçãos, de amor, de luz. E aqui estaremos dando continuidade aos nossos projetos evolutivos. Muito obrigada, boa noite a todos e que assim seja.